Então vamos lá. Como é que vocês estão? Como é que passaram desde ontem? Passaram bem? Numa boa? Tranquilos? Então vamos seguir a nossa brincadeira, né? Então, em relação àquilo que a gente trabalhou ontem, né? Fica alguma dúvida na cabecinha de vocês? Só respondam aí para nós. Eu coloquei umas questões, tá? Agora de manhã a Tiane colocou no grupo de vocês, tá? Algumas questões sobre ligações, tá? Então eu fiz algumas questões ali, só para a gente exercitar, tá? Para que vocês possam exercitar isso aí e dar continuidade aí. Mas sempre lembrando que a gente tem que manter o foco, tá? Então ontem eu fui com vocês até ali, a gente trabalhando com interações intermoleculares. Então lembra que a gente vem numa crescente, tá? Então a gente trabalhou as ligações especificamente, tá? Nós trabalhamos fundamentalmente com ligação química, ligação interatômica inicialmente, aí nós temos a ligação iônica, a ligação metálica. Deixa eu só ver se eu tô com... Estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Só respondam sim aí ou não. Só ver como é que tá. Ah, então tá beleza. Só ver como é que tá o meu som aqui. Meu volume tá bom, tá beleza, tá muito, então tá beleza. Então assim, ó, a gente começou a trabalhar com uma coisa nova, né? A gente tá eu para mim tô me reinventando da aula desde que a gente dava aula com cavando na pedra, né? A gente batia com a pedra na lousa, né? Chamava-se de lousa ainda. Imagina, para mim isso aqui é um troço muito diferente. Mas vamos indo, vamos aprendendo, né? Vamos aprendendo. E nos pegou de uma maneira, eu gostei muito mais, eu ficaria muito mais à vontade se eu tivesse com o quadro branco na frente dando aula, né? Mas eu vou ver até onde vai essa situação toda, torcendo para que voltemos de uma vez, né? Senão eu vou ter que arranjar um quadro para mim, né? Bom, vou ter que arranjar um quadro. Alguém botou desafio para puta desafio mesmo. Eu garanto para vocês que por fazer 32 anos de sala de aula, eu não me imaginei fazendo isso. Já fiz brincando, já gravei aula, já tudo bem, mas é que tu gravar uma aula com alguma coisa que seja programado, extremamente programado, tudo bem, tu tem um quadro, tá? Tu tem a expressão, e vocês são meus alunos, vocês sabem, eu me expresso muito com gestual, né? Com os braços, com a mão, com toda essa relação, e para mim é muito importante, a presença de vocês, a interação com vocês, olhar a cara de vocês, né? Já ouvir as perguntas, né? Alguém colocou aqui que está dando certo, esperamos que sim, né? Esperamos que sim, é um momento diferente para nós, que esperamos esteja chegando no final, né? Vamos torcer aí, mas a gente está aprendendo, eu estou aprendendo com vocês, então eu peço para vocês assim, desculpa por falhas, né? A gente está tentando seguir de uma maneira um tanto quanto diferente, né? Mas vamos indo, o que é importante é que vocês não percam o foco, né? Não percam o foco, sempre, depois no final eu vou botar meu e-mail, se por acaso vocês precisarem de dúvidas, podem mandar, não tem problema nenhum, fora de horário, não tem problema nenhum. Tá? A gente está aqui para isso, para ajudar vocês. Então vou voltando para aquilo que a gente estava falando, tá? Então observe o seguinte, eu comecei trabalhando com vocês as ligações, tá? Só para a gente fazer o que a gente viu nesses dias aí que a gente começou, tá? Então eu comecei trabalhando com ligações químicas, usando a regra do octeto. Aí nós vimos ligação iônica, ligação metálica, ligação covalente molecular. Vamos só fazer, a cada aula a gente vai fazer uma retomada, porque como eu não tenho quadro, então a gente vai falando isso, tá? Então ligação iônica, metal com a metal, tá? Sempre lembrando isso, alguém que perde elétron com alguém que ganha elétron. Então por isso que é uma ligação iônica, tá? Grande diferença de eletronegatividade. Então NaCl, MgSl2, K2S, todas essas substâncias são substâncias iônicas, tá? Lembrar que as substâncias iônicas, como é uma ligação química, né, uma ligação interatômica, a distância é pequena, então a grande atração. Então, o que gera isso? Eu tenho grandes constantes físicas. Então, na condição ambiente, eles são sólidos, tá? São duros, quebram, tem essa coisa, são solúveis em água, né? A princípio não existe nada que seja
infinitamente solúvel, nem nada que seja infinitamente insolúvel. A gente fala em solubilidade como uma coisa média, assim, né? Como uma coisa mais geral. Então, quando a gente fala que alguma coisa é insolúvel, a gente tem que entender que é praticamente insolúvel. Quando a gente fala que alguma coisa é infinitamente solúvel, quer dizer que tem uma solubilidade muito alta, certo? Não existe nada que seja completamente insolúvel, nem nada que seja infinitamente solúvel, certo? Estou falando em água. Então vamos lá, solúveis em água a princípio e sofrem dissociação iônica. Isso é uma coisa muito importante, tá? Os iônicos sofrem dissociação iônica. Lembrar que substância iônica não tem molécula. Substância iônica é formada por íons, tá? Então substância iônica é formada por íons. Depois vem os metálicos. Então, primeira coisa, é metal com metal, tá? Então eu tenho átomos iguais, eu tenho mesma eletronegatividade. A partir daí, o que vai acontecer? Eu tenho o que nós chamamos de mobilidade eletrônica, aquilo que a gente chama de nuvem de elétrons livres. Então, isso é o mecanismo de ligação metálica, tá? Então, nuvem de elétrons livres é importante, o que explica para nós a condutibilidade elétrica deles nos estados sólido e líquido, certo? Lembrar que os metais são os únicos que são capazes de conduzir eletricidade no estado sólido, certo? Lembrar que eu tenho metais iguais. Toda substância metálica é uma substância simples. Nós não temos substâncias metálicas que sejam compostas, certo? Substância metálica composta não existe. Quando eu tiver mais de um metal, né, num material, isso é uma liga metálica. Então se conceitua a liga metálica como sendo o quê? A mistura de dois ou mais metais, uma mistura homogênea de dois ou mais metais, ou até mesmo algum ametal junto, desde que haja predomínio de características metálicas. A pergunta é que de repente vocês vão me fazer: pô, Adriano, por que não tem substância composta metálica? Porque senão contraria o mecanismo de ligação. Tu imagina o seguinte, ó. Como eu tenho uma nuvem eletrônica, né, a gente falou para vocês como é que funciona isso. Se eu tiver átomos diferentes, eu vou ter, mesmo sendo metálicos, eu vou ter átomos que tenham diferença de eletronegatividade. Então o cara que for mais eletronegativo, ele vai acabar ganhando elétron do outro. Entendeu? Então essa é a ideia. Mesmo tendo baixa eletronegatividade, mas vai ter uma diferença, alguém vai ganhar elétron do outro, certo? Então vai contrariar esse modelo. Lembra que nós trabalhamos com modelos, né? Modelos, tá? E o terceiro tipo de ligação que nós temos, ligação covalente ou molecular. Então é importante que vocês estabeleçam o quê? Ligação covalente molecular é uma ligação que ocorre por compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de elétrons, tá? Sempre lembrando disso. Aí tem formação de molécula. Então eu tenho compartilhamento de elétrons, lembrando que esse compartilhamento pode ser o quê? Pode ser normal ou dativo. E um detalhe importante, tanto a URGS quanto o Enem não falarão para nós em ligação dativa, falará em ligação covalente. Então tu trata a dativa como se fosse uma covalência. O que tu tens que lembrar sempre? A ligação covalente, né? A ligação covalente, ela ocorre por compartilhamento, sempre. Sempre aos pares. Então o que tu tens que pensar agora? Tá? O que tu tens que pensar agora? Que quando eu tiver a covalência comum normal, né, é um elétron de cada átomo para formar o par compartilhado. Quando tiver a covalência dativa, eu tenho o par de elétrons é de um dos átomos, certo? E esse par de elétrons vai ser usado pelos dois. Então isso é dativa, mas lembra, ninguém dá elétron, ninguém presta, tá? Eles estão usando conjuntamente. Lembra que compartilhar usa junto. Certo? Então é importante isso. Outra coisa sempre importante para nós, e aí tu vai aparecer na URGS, no Enem, em outras provas, tá? Falaram sobre o material que eu mandei. Eu mandei um material para vocês agora de ligações, que é resumo. É resumo. Tá? Resumo, eu mandei material um PDF para vocês, que aquilo ali é para vocês terem uma ideia, assim, só não manda adiante, aquilo ali é material do meu grupo, né? Então eu postei para vocês ali, tá? E aí é um resumo de aula para vocês. E ali tem algumas questões ali com gabarito, tá? Então é importante que vocês façam aquelas questões. Hoje não deu tempo, mas para a semana que vem, no nosso encontro, aí vocês têm dúvidas e a gente pode responder isso aí.
Tá certo? Então vocês têm dúvidas, a gente pode responder. Eu até vou fazer o seguinte, até vou ter o material na mão, né? Combinado isso? Vou combinar o seguinte, ó. Eu vou ter o material na mão para a semana que vem, eu vou ter na minha mão aqui. E aí qualquer coisa, questão, eu vou ter ele fisicamente. Aí qualquer coisa, se você tiver dúvida, professor, tal questão. Aí a gente responde a questão direto. Vamos combinar isso? Pode ser? Respondam sim. Entendeu? Façam as questões como se fosse um tema de final de semana. Certo? Pode ser? Então tá combinado isso. Então voltando para nós aqui, ó. Então observa a seguinte coisa. Então eu tenho ligação covalente, né? Ligação covalente ou molecular, forma molécula. Então o que tem que lembrar? Que a URGS e o Enem não vão falar de ligação dativa. Vão tratar a ligação dativa como sendo uma ligação covalente normal. Tá? Então o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês lembrem que existe anomalias, né, entre aspas, como chamam, a essa regra do quinteto. Lembrar que a regra do quinteto é um norte, é um modelo, tá? Mas não funciona sempre. Então tem várias exceções, né? Então observa o seguinte, o que a gente tem que guardar, aquilo que eu falei para vocês. Grupo 1 faz uma ligação. Grupo 2, lembra disso? Faz 2 ligações. Grupo 13 faz 3 ligações. Grupo 14 faz 4 ligações. Certo? Grupo 15, o que acontece? Ele faz 3 ligações. Quando for átomo central, sempre lembrando o conceito de átomo central, quando for átomo central e expandido por hibridização, o que vai acontecer? Ele pode fazer até 5 ligações, mas como átomo central. Os periféricos sempre obedecem à regra do quinteto, certo? Grupo 16 ou 6A, 6 elétrons na última camada, faz 2 ligações. Se átomo central expandido, pode fazer até 6 ligações. Grupo 17 ou 7A, tá? Então ali, eles fazem, tem 7 elétrons na última camada, eles fazem uma ligação só. Isso, obrigatoriamente, eles podem fazer até 7 ligações. Tá? E grupo 18, 8A, gás nobre, a princípio não precisa se ligar. Mas se tiver que se ligar, pode fazer até 8 ligações. Lembrando aí, galera, importante isso, que os gases nobres que não se ligam são hélio e neônio, porque não pode expandir, não pode hibridizar, não tem mais espaço. Certo? Hélio e neônio não se ligam. A partir do argônio ele pode ligar sempre como átomo central e sempre tendo como periférico um cara muito eletronegativo, flúor, cloro, normalmente isso. Tá? Flúor, cloro, normalmente isso. Beleza? Então até aí tranquilo, sem estresse. Aí nós vimos as geometrias, tá? Sempre lembrando, tá? Para a gente fechar esse capítulo de ligação. Então geometria, 2 átomos, linear. 3 átomos, pode ser linear ou angular, né? Lembra aí que antes a gente falar geometria, lembrando aí que aqui tem a teoria do Gillespie, né? Então o que diz o Gillespie? Que é a teoria da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência do átomo central. Não, a pergunta que a Nicole botou ali, ó. No caso, vamos voltar aqui. Cada dúvida que tiver eu volto, não tem problema nenhum. No caso do grupo 17, pode fazer 7 ligações a mais da ligação normal, ou seja, são 7 ou são 7 no total. No total. Pensa o seguinte, Nicole, ele faz uma ligação obrigatoriamente. Uma ligação obrigatoriamente. Uma é obrigatória. Se apresentar o composto, por exemplo, tá? Apresentar o composto IF3, tá? O iodo como átomo central, porque é menos eletronegativo. Aí eu tenho 3 flúor ao redor. O iodo ia fazer uma ligação. O que ele pode fazer agora? Ele pode, por expansão, né, por hibridização, fazer as outras 2 ligações com os outros átomos de flúor que tem. Então, ele faz obrigatoriamente uma ligação e pode fazer até 7 quando expandido, certo? Pode fazer até 7 quando expandido. Perfeito? Respondi a tua dúvida? Beleza? Então vamos lá, ó. Então geometria, lembrar que nós vamos trabalhar com a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência do átomo central. Sempre o átomo central monta a estrutura em cima do átomo central.
Então, quando a molécula tem 2 átomos, obrigatoriamente é linear, e não tem dúvida. Quando tem 3 átomos, montei a estrutura, tá? Montei a estrutura, observei, se não sobrar elétron, o que nós temos? Linear, sobrou elétron, angular. Bom, eu vou falar nos casos mais comuns, tá? Depois da aula a gente fala nos casos mais difíceis. 4 átomos, montei a estrutura ali, tá? Defini o átomo central. Se ao redor do átomo central não sobrar par de elétron, o que vai acontecer? Não sobrar par de elétron isolado, o que vai acontecer? A molécula vai ser trigonal ou triangular. Se por acaso sobrar um par de elétron, a molécula vai ser piramidal. Então, caso trigonal, BF3, o boro, né? Lembra que o boro não obedece ao octeto? Boro com 3 flúor. Então, o que eu tenho? O boro vai fazer 3 ligações, fica com 6 elétrons. Lembra que o boro tem o octeto incompleto, tá? Se eu pegar então a molécula é trigonal ou triangular. Se eu pegar agora a amônia, NH3, fiz o nitrogênio, o átomo central, 5 elétrons, lembram? Tá? Tem lá na estrutura do material. Aí tu faz as 3 ligações, sobrou um par de elétrons junto ao nitrogênio. Esse par de elétrons isolado aumenta a repulsão. O que acontece? Repele os pares de elétrons compartilhados. Então o que eu passo a ter agora? Eu passo a ter uma molécula piramidal. Molécula com 5 átomos, a princípio nós vamos trabalhar com um caso mais simples, em que não sobra par de elétron. Aí nós temos tetraédrica. Lembrar o metano aí, que é importante, tá? Molécula com 6 átomos, bipiramidal. São os casos mais importantes, depois a gente vai adiante. Lembrar que até a tetraédrica, todos eles obedecem à regra do octeto. A partir da tetraédrica, não. A partir da quadrada, a partir da bipiramidal, já não obedece à regra do octeto eletrônico. Perfeito? Aí vai a situação que eu falei para vocês de uma ligação, 2 ligações e aí por diante. Certo? Em relação à polaridade, que é sempre importante a gente trabalhar com polaridade. Tá? Então observa aqui, a polaridade tem 2 polaridades, polaridade da ligação e polaridade da molécula, cada uma com a sua importância. Polaridade, lembra que está associada com a ideia de formar polos, certo? Então observa o seguinte, ó. Então, primeira coisa, polaridade da ligação. A polaridade da ligação vai me dizer como é que é esse compartilhamento. Então eu dependo só de uma coisa, só a eletronegatividade. Certo? Só a eletronegatividade. Então, quando eu tenho átomos iguais, eu tenho átomos com a mesma eletronegatividade. Se eu tenho átomos com a mesma eletronegatividade, os dois vão atrair o par de elétrons para si com a mesma intensidade. Então, a ligação vai ser apolar, esse compartilhamento é igual. Quando eu tenho átomos diferentes, o que eu tenho? Eu tenho eletronegatividades diferentes. Então, eu vou ter um dos átomos que vai atrair o par de elétrons para ele com uma intensidade maior. Então, essa ligação não é igual. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma ligação covalente polar. Então, substância simples, ligação covalente apolar. Substância composta, ligação covalente polar. Polaridade da molécula. Tá? Polaridade da molécula. Então, observa aqui. O que vai acontecer agora? Eu tenho que levar em consideração 2 coisas. E aí a questão conceitual, né, a questão teórica pode aparecer para nós. Em qualquer uma das 2 provas, tá? Então, eu falo aqui, gurizada, assim, vocês têm observado que eu tenho me mantido muito mais, né, focado nas informações em relação àquilo que nos dá acesso aos federais, né, que é o nosso foco maior. Então eu tenho observado ali, vale que para as universidades particulares, para as provas das particulares, né? A PUC é uma prova que segue mais ou menos uma mesma linha da URGS e do Enem, assim, em relação a conteúdo, não é uma... Mas tem algumas particulares, tipo as provas da CAF Santa Catarina, né? A própria prova de uma Federal Santa Catarina, que vai um pouquinho mais além, tá? Essas provas, elas pegam alguns conteúdos um pouquinho mais específicos, tá? E aí, qualquer coisa, a gente vai falando na sequência disso, tá? Então, assim, ó, polaridade da molécula. Então, a polaridade da molécula vai depender do que, fundamentalmente? Da geometria molecular e da polaridade da ligação. Certo? Então, o que eu vou estabelecer? Montei a estrutura. Não sobrou elétron junto ao átomo central, né? Não sobrou elétron isolado junto ao átomo central, a molécula é apolar. Sobrou elétron, a molécula é polar. Perfeito? Aí tem uma outra coisa que eu falei para vocês, que vocês têm que lembrar, que é o tal de momento dipolar, momento de polo elétrico. Então, o momento de polo elétrico é uma grandeza vetorial. Então, quando esse momento dipolar
é igual a zero, ou seja, não tem vetor resultante, a molécula é apolar. Quando esse momento de polar é diferente de zero, ou seja, tem vetor resultante, o que vai acontecer? Essa molécula é polar. Perfeito? Então isso é importante que a gente estabeleça ali. Mas vale aquela regrinha prática importante, né? Que eu tenho que pensar substância simples aí para dar para direto. Substância simples, ligação apolar, molécula apolar. Substância composta, ligação polar. A molécula pode ser polar ou apolar. Vale a nossa regrinha. Coloca os elétrons ali, monta a fórmula eletrônica. Não sobrou elétron junto ao átomo central é apolar, sobrou elétron é apolar. O que vocês têm que ter cuidado é com compostos do carbono, certo? O carbono sempre faz 4 ligações, então nunca, como o átomo central, né? Nunca vai sobrar par de elétron isolado junto a ele. Então tem que ver se os ligantes são iguais ou são diferentes, certo? Tranquilo? E tem as interações intermoleculares ali, que nós vamos ter que trabalhar, que a gente trabalhou ontem, tá? Então, moléculas polares tem duas situações. Eu tenho as polares normalmente, então eu tenho dipolo permanente, e é para formação de substância, né? Lembrar que interação intermolecular só é feito por quem tem molécula, tá? Só isso. Então, só é feito por quem tem molécula. Então, quem faz ligação iônica, quem faz ligação metálica, não vai fazer interação intermolecular, tá? Só pode fazer interação intermolecular para a formação da substância que monta a molécula a partir de ligação covalente, tá? Lembrar ainda que as interações intermoleculares estão associadas com propriedades físicas, com ponto de fusão, com ponto de ebulição das substâncias moleculares. Então a água na condição ambiente ela é líquida por causa das ligações de hidrogênio que ela faz. O hidrogênio, na condição ambiente, ele é gás por causa das interações tipo força de London, de polo temporário e de polo instantâneo que faz. Galerinha, um detalhe, ó. Naquele material que eu mandei para vocês em PDF, tá? Tem uma tabelinha no final lá de características de substâncias. Cara, aquilo ali é importantíssimo, tá? Aquilo ali é importantíssimo que vocês saibam trabalhar aquilo ali, saibam interpretar aquilo ali. Tá? Então eu mandei um material bem denso para vocês, lógico, se tivesse sala de aula ficaria muito melhor para trabalhar, óbvio, né? Mas eu mandei um material bem denso para vocês, bem denso mesmo. Então usem aquele material, tá? Dúvidas até agora? Tem alguma dúvida aí? Pode mandar aí, vamos lá, tô esperando dúvidas, vamos lá. Mandem dúvidas aí, alguém tem dúvida, alguma coisa? Tá? Alguém tem dúvida? Bom, então eu vou falando na medida que for aparecendo dúvidas, coloquem aí que eu paro naquele momento. Lembra que eu falei, aqui o nosso canal tem que ser direto. Amados, uma outra coisa, não sei se vocês observaram, tá? Quem já tem uma caminhada aí, percebe que aquilo que eu falei para vocês, ó, que ligação química talvez seja o conteúdo mais importante de toda a química, por isso que a gente preferiu trabalhar com ele para dar mais tempo para a gente se habituar com ele. Então assim, ó, vamos lá, nós temos em torno de 2 questões, talvez 3, de forma direta ali, né, em relação a, estou falando de prova da URGS, né, em relação as questões de ligação, vai ser uma questão que pode ser com simplesmente classificação da ligação, se é iônica, metálica ou covalente, não está descartada a possibilidade disso. Tem uma outra questão que pode cair geometria e polaridade, ele também não está descartado, né? 2 questões no mínimo, e a terceira questão com interação intermolecular. Então, o que tem aparecido ali? Água, lembra a decorrência? A água tem as propriedades anômalas da água, são decorrência das interações, lembra que eu falei ontem, né? A dilatação anômala da água, decorrência das ligações de hidrogênio, tá? Então, sempre lembrando que isso é importantíssimo para nós. É importantíssimo para nós que a gente trabalhe. Só estou achando que hoje tem pouca gente aí, hein? Pouca gente aí. Acho que tem que aproveitar. O pessoal não está aproveitando tanto isso, tá? Tem pouca gente aí. Lembra que a gente tá fazendo um trabalho diferente, tá? Embora você sabe da minha opinião, né, que não me importa a quantidade, me importa a qualidade, tudo bem, mas eu acho que tem pouca gente aproveitando aquilo que a gente está propiciando, né? Então, lembrando que a gente vai dar aula depois disso ainda,
Então, a gente não está usando isso aqui como é a aula dada. Não, não é aula dada. Isso aqui é uma ferramenta que nós estamos utilizando para ir adiantando algumas coisas, né? Para depois a gente poder tocar matéria, porque não tem como. Inclusive é bem claro isso, né? A gente vai trabalhar com aula teórica lá para justamente a gente poder estabelecer. Um outro detalhe importante ali, ó, o que mais que eu tinha falado que cai bastante em prova? Se a gente pegar, por exemplo, né, a parte da química orgânica, né, na prova lá, por exemplo, na URGS, em torno de 7 questões, tu vai ter pelo menos uma ou duas questões que vão envolver as propriedades, né, as propriedades das físicas dos compostos orgânicos que estão diretamente relacionados com o quê? Que estão diretamente relacionados com as interações moleculares, com polaridade de molécula. Então, por exemplo, que eu falei para vocês ontem, o álcool. O álcool eu tenho radical com H, certo? Radical com H. Então, esse radical é apolar. Se ele é apolar, ele vai ser o quê? Vai ser insolúvel em água, vai ser o que nós chamamos de hidrofóbico lipossolúvel. E esse OH que eu tenho como a hidroxila, que é diferenciador, que é o grupo funcional do álcool ali, vai ser hidrofílico. O que me dá que o álcool também, de alguma forma, ele é anfifílico. Então, em relação a toda essa situação aí, ó, o que eu tenho que guardar? Olha aqui, ó, hidrocarbonetos são apolares. Tá? Então, se os hidrocarbonetos são apolares, a interação que eles fazem é de polo temporário, de polo induzido, de polo instantâneo, força de London, tudo sinônimo. Então, automaticamente são insolúveis em água. Certo? Se tu pegar, aí tu pega entre os hidrocarbonetos, vários são muito importantes. Tu tem o metano, tu tem o propano e butano, que é o metano, que é o gás natural veicular, tu tem o propano e butano, que formam junto o gás de cozinha, tu tem a mistura de heptano e octano, que fundamentalmente, na realidade, é o isoctano, que é a gasolina, certo? Então tu tem a querosene, tem o óleo diesel, tu tem outros, tem os aromáticos, então que são hidrocarbonetos importantes, são apolares, são insolúveis em água, certo? Então o que tem que lembrar? Hidrocarboneto é apolar, né? Fase de polo temporário. Eu tenho 5 grupos, né? 5 funções que fazem ou pode fazer interação intermolecular por ligação de hidrogênio. Tudo aquilo que tem OH ou tudo aquilo que tem NH. Então, OH, eu tenho álcool, eu tenho fenol, eu tenho ácido carboxílico. Tudo isso tem OH, certo? Tranquilo? Eu tenho as aminas e as amidas que têm NH. O que nós temos que cuidar? Que as aminas primárias, radical NH2, estão lembrando disso? As aminas secundárias, radical NH. As aminas terciárias, radical, N, radical, radical, certo? Então, as aminas primárias e secundárias têm NH. Então, elas fazem interação por ligação de hidrogênio. As amidas não substituídas, as amidas monossubstituídas têm NH. Então, faz ligação de hidrogênio. As amidas substituídas não têm NH, então não faz ligação de hidrogênio. Perfeito? Então isso é importante. E as demais funções todas fazem de polo permanente com maior ou menor intensidade. O que é importante que a gente tem visto até agora, que são alguns conceitos que vocês têm que linkar. Ó, desde o início, conteúdo trabalhado com vocês, modelo atômico. Então, você pode observar que a gente trabalha fundamentalmente em cima do modelo atômico clássico. Certo? Lembra disso? Nós estamos trabalhando fundamentalmente em cima do modelo atômico clássico. No núcleo tem prótons e nêutrons, na eletrosfera tem os elétrons. Então, fundamentalmente o que a gente trabalha é eletrosfera, certo? Então, nós estamos trabalhando todas as reações, de que maneira eu quebro ligação no reagente. Então, eu estou fazendo um link geral para vocês aqui, tá? Então, eu quebro ligação no reagente e eu formo ligação lá no produto. Então, é em cima de quebra de ligação. Então, todo processo químico, a reação química, ela trabalha em cima da valência. Certo? Então, por isso que é tão importante, quando eu falei para vocês em valência, que eu dei tabela periódica, eu dei distribuição de eletrônicos, que olha, guardem esse termo, valência. Por que valência? Valência é quanto vale. Quanto vale uma ligação química. Então, quando eu estou fazendo uma reação química, o que eu estou fazendo, amores? Eu estou quebrando ligação química do reagente e eu estou formando ligação química no produto.
Conforme for a eletronegatividade, você vai modificar o comportamento. Vai facilitar a reação, vai dificultar a reação. Vai liberar mais energia, vai absorver mais energia. Então, tudo baseado nisso. Certo? Quer ver um exemplo clássico agora para nós? A gente fala muito em radioatividade. Estava vendo agora, até estou vendo uma série aqui, óbvio, né? Nesse momento aí a gente tem que maratonar algumas coisas. Então, estou vendo uma série que eu não tinha ouvido falar ainda, que está aqui no Netflix, chamada Dark. Ah, cara, muita viagem, muito legal, mas é bem legal, bem legal. Quem gosta de maratonar, Dark é o nome dela, tá? Dark é o nome dela. Eu botei ali Chernobyl, como não achei no Netflix Chernobyl, Chernobyl é só no HBO, eu tô vendo Dark. Tu tá vendo também, Júlia? Tô vendo que tu botou que é muito boa mesmo, eu tô maratonando, eu vi entre ontem e hoje, eu vi, acho que 9 episódios. Ah, muito bom mesmo. Tô gostando muito, tá? Não me dê spoiler, não me dá spoiler. Deixa que eu tô curtindo. Tá? Então a gente ali tudo gira em torno de uma usina nuclear, para a gente ter uma ideia, tá? Da diferença de uma reação nuclear e uma reação química comum, para vocês verem da importância de ligação. A ligação química, ela vai explicar a reação, rompe e forma. Pô, e a reação nuclear está dentro do núcleo. E aí você consegue entender por que a energia é tão diferente. Porque a eletrosfera, lembra que eu falei para vocês, o átomo é todo que? O átomo é um grande espaço vazio, certo? Então tu tem os elétrons ali, lembra aquela história do modelo atômico que eu usei uma expressão com vocês, lembra que eu usei a expressão efeito de blindagem? Lembra que eu usei na química existe o tal do efeito de blindagem. O que é efeito de blindagem? Proteção do núcleo para com a eletrosfera. Então tudo gira em torno disso, tá? Então o que acontece? Quando eu tenho processo nuclear, eu não tenho participação de elétron, então é dentro do núcleo. O núcleo é denso, é pesado, é rígido, é fixo, certo? Então quando o processo ocorre dentro do núcleo, eu vou ter o quê? E o núcleo é pesado, eu vou ter uma massa maior. Se a gente pensar até usando aí teoria de relatividade, usando Einstein, E igual a mc ao quadrado. Se a massa dentro do núcleo é muito maior, logicamente a energia vai ser muito maior. Certo? Então, a grande diferença aí de um processo propriamente químico, uma reação química, né, de um processo nuclear. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para vocês terem noção de como esse conteúdo que a gente viu aqui, vai ver de novo, é bem importante. Ligação química. Vocês querem ver um outro exemplo? A gente trabalha, por exemplo, lá nas concentrações, tá? Soluções, soluto, solvente. Aí eu vou fazer o cálculo de concentração. Eu coloco um mol de NaCl em água, tá? Coloco um mol de NaCl em água. Quero saber qual é a concentração de íon sódio. É diferente de eu colocar um mol de, por exemplo, um mol de HCl em água e eu colocar um mol de NaCl em água. As concentrações serão diferentes. Porque o que acontece? O ácido clorídrico ele vai se ionizar e o NaCl vai dissociar. Então, qual é a diferença? Aí uma coisa importante para a gente conceituar, né? O que é dissociar, o que é ionização. Esse momento aqui nos permite contar uma historinha para vocês. Acho que eu até já falei nisso para vocês, mas vamos de novo. Já ouviu falar do cara chamado Arrhenius, né? Quando a gente estuda ácido, base, lembra? Ácido é a substância que em água libera H+, base é a substância que em água libera H-. Então o Arrhenius, o nome dele é Svante August Arrhenius. Ele é um cara, né, que quando jovem, tá? Acho que eu já contei a história para vocês em aula, né? Mas começou velho, esquece que fala de novo, não tem problema, tá? Então o que acontece? Então, o que mais sobra é tempo, né, para falar isso. Então, o seguinte, esse momento, né? O Svante August Arrhenius, o que tem como característica dele? Ele é um cara que simplesmente, desde muito cedo gostou das ciências. Né? Gostou de matemática, gostou muito de química. Então ele se questionava a seguinte coisa. Imagina o Pia com 14 anos fazendo isso, né? Ele se questionava por que o sal de cozinha no estado sólido não conduz eletricidade. A água pura naquele momento, eu estou falando a 1800 e alguma coisa, a água pura não conduz eletricidade, mas quando nós temos sal em água, ocorre condução de eletricidade. E aí ele se questiona isso instiga
a curiosidade dele. Tanto que ele vai fazer o curso de Química, a graduação de Química. Aí ele pega, né, teorias de um cara chamado Kevin Dish, que falava sobre condutibilidade elétrica, de todos esses caras, e começa a pensar em cima, a experimentar, e vai. Até que mais ou menos um mês antes da formatura dele, da graduação dele, dá o estalinho, sabe? Aquele estalo, aquela coisa, cara, e na ciência a maior parte das coisas são por acaso, né? Aí ele consegue perceber a seguinte coisa: velho do céu, qual é que é a história? Ele percebe, e eu estou falando em 1800 e alguma coisa, antes da divisibilidade do átomo. O átomo ainda é indivisível, tá? Não. Ainda é indivisível naquele momento, tá? Está se caminhando para a divisibilidade elétrica, mas ainda não. Então o que ele pensa? O que é eletricidade? Eletricidade é o fluxo de cargas, tá? O que acontece? Quando eu tenho sal de cozinha, existe carga. Sabia que existia cargas formando sal de cozinha. Essas cargas estão presas, certo? O sal de cozinha é uma substância que, quando eu coloco em água, ele vai separar as cargas. Separa as cargas. Quando separa as cargas, o que acontece? Eu tenho liberdade de cargas. Se eu tenho liberdade de cargas, eu tenho condução de corrente elétrica. Ele propõe o termo dissociação. Então, a partir daí, ele diferencia o que é dissociação iônica, o que é ionização. E aí tem toda uma história que a gente vai contar para vocês em aula, mas é genial isso. Imagina o PA pensando isso, certo? Então, isso chama-se dissociação iônica, ou seja, o que é dissociar? Separar as cargas. Por que uma substância iônica não conduz eletricidade no estado sólido? Porque os íons estão presos, estão atraídos, existe atração eletrostática. Existe uma coisa que nós chamamos de empacotamento de íons, tá? Que a gente estuda na química, como tu tem a formação dos sólidos, né, os retículos, conforme os cubos centrados ou não, certo? Então, eu tenho os íons aproximados, os íons fixos, né, os íons ali atraídos, o que não dá liberdade de íon. Se não tem liberdade de íon, o que acontece? Não tem fluxo de carga. Se não tem fluxo de carga, não tem condução de corrente elétrica. Isso explica o fato dos compostos iônicos não conduzir eletricidade no estado sólido. Em solução aquosa, os íons têm liberdade. Derretidos no estado líquido, os íons têm liberdade. Entendeu? Então, por isso, composto iônico só não vai conduzir corrente elétrica no estado sólido. Por que os metais conduzem? Porque justamente os metais têm o quê? Tem um mecanismo de ligação. Qual é o mecanismo de ligação? Nuvem de elétrons livres, certo? Então, eu tenho fluxo de elétrons, automaticamente tem condução de corrente elétrica. Ah, no sólido? Sólido e líquido. Ah, por que não conduzem em solução aquosa? Sim, porque não é solúvel em água, né? Bota uma bolinha de ferro na água, não acontece nada, né, criatura? Te liga a cabeça, tá? Outra coisa importante, substância molecular. Quando é que conduz a eletricidade? Só quando tiver em água. Por quê? Porque essa substância não tem íon, não tem carga. Se não tem íon, não tem carga, não tem compartilhamento. Eu tenho que colocar em água, eu tenho que colocar uma molécula polar em água. Essa molécula polar em água vai quebrar a ligação. Quando quebrar a ligação, o par de elétrons chega perto do cara mais eletronegativo e o outro fica carregado positivamente. Então eu tenho cargas. Se eu tenho cargas, eu posso conduzir corrente elétrica. Então, por isso que a substância molecular só vai conduzir corrente elétrica quando for polar e quando tiver em solução aquosa. Os ácidos são um exemplo clássico. Então é uma noção de condutibilidade elétrica decorrente das ligações que a gente fala para vocês aí, que pode, porventura, aparecer nas nossas provas, na interpretação. Certo, meus amores? Acho que é isso por hoje, né? Então estamos combinados, vamos fazer as questões, vamos estudar e tragam as dúvidas para o nosso próximo encontro, que o curso me passou que vai mudar o nosso horário, vai ser quarta-feira agora, tá? Uma questão de horário aí de ajuste, então para mim não tem problema nenhum, tá? Então vai ser quarta-feira e aí a gente faz as questões ali, certo? Conversa mais um pouquinho. Alguma dúvida, amores? Alguma colocação que vocês queiram fazer? Certo? Então foi muito legal, foi um privilégio. Então até o nosso próximo encontro. Deixa eu colocar meu e-mail para vocês. Se tiver dúvida aqui, pode colocar, tá? Então estou colocando meu e-mail para vocês aí. Qualquer dúvida pode me mandar a dúvida, que assim que eu tiver
É isso aí mesmo. Que assim que eu tiver, que assim que eu ler, eu coloco. A pergunta que alguém, por que o Alves ali? Por que 2 vezes Alves? Pergunta pro Gmail. O Gmail me deu esse e-mail pronto. Tá? Tentei botar só Adriano Alves, não saiu. Certo, meus amores? Então, até o nosso próximo encontro. Um beijo, né? Sextou. Que diferença que faz para nós nesse momento, né? Nenhuma. Beijo para vocês, até a próxima.